Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um programa da nossa escola Opus Adventure, com dois convidados ilustres, professores da nossa pasta, professores de cursos preparatórios para concurso. Nós estamos aqui com Nelson Sartori. Olá, minha gente. Muito obrigado por estar presente aqui para falarmos a respeito do tema. E com Luciane Sartori. Coincidentemente, eles são casados. É uma coincidência, pessoal. Boa noite. Como vão? Prazer muito grande estar com vocês. E o nosso tema de hoje é coaching. Nós vamos falar sobre todo esse cenário que muita gente questiona o que seria, ou no que diz respeito à liderança, como isso pode ser utilizado na sua vida pessoal. E trouxe justamente gente que domina o assunto para poder nos indicar o melhor caminho para fazer a diferença com relação à liderança e aos temas relacionados. Perfeito. Correto, professor? Perfeito. Gostaria que você passasse para a gente o que significa coaching. Bom, vamos lá. É importante quando a gente fala sobre coaching, a gente desmistificar um pouquinho também aquilo que as pessoas acreditam que é coaching, né? Porque existem vários elementos ali que acabam se confundindo com o conceito do que é coaching, né? O coaching, na verdade, ele é uma ferramenta que se usa principalmente para organização, para projeção e para conquista de objetivos e de metas. Então, ele, na verdade, é uma ferramenta de eficiência para a conquista de objetivos. E muitas vezes o que se confunde com isso tudo é o seguinte, com o mentor que vai dar uma orientação, com o consultor, e hoje em dia a gente vê muito isso, né? O que acontece? A pessoa tem a sua experiência profissional, ele vai aconselhar os outros, que é muito importante, mas acaba às vezes sendo confundido com essa ideia do que é o profissional de coach, o que é o coach. Tá? Então o coach, na verdade, ele é uma ferramenta que se trabalha associando as pessoas com as suas metas no trabalho do quê? De questionamento. Esse questionamento que é feito principalmente visando que o próprio coach, que nós chamamos, né, que é aquele que busca o trabalho do coach, precisa para que ele se desenvolva por si só. Ou seja, é uma ferramenta de questionamento, nós trabalhamos como o estimulador da busca dele pelas suas próprias conquistas, ou seja, como ele conquista aquilo que ele deseja, como ele conquista aquilo que ele busca, porque na maioria das vezes o que acontece é o seguinte, a pessoa tem um objetivo, tem uma meta, ela tem um alvo, algo que ela deseja, mas isso fica no plano subjetivo, porque querer é uma coisa, conquistar é outra muito diferente, não é verdade? Falou assim, então o que é preciso que haja? Uma ação e uma estratégia para conquistar esse objetivo. Estou falando aqui com alguém que é especialista em estratégia, por isso ele vai me ajudar muito bem nisso. Por quê? Porque quando você precisa atingir um objetivo, não basta simplesmente querer, você precisa agir, a ação. E essa ação, ela tem de ser coordenada, ela precisa ser organizada, porque muitas vezes a nossa iniciativa é importante, mas nós não temos o quê? As ferramentas e a orientação para que isso daí aconteça. E daí eu acabo repassando uma coisa que algumas equipes sempre denotam em nossos treinamentos, né? Que só caminha quem tem um objetivo. Lógico. Então isso faz parte de um dos conceitos que a gente prega na escola Opus Adventure, e toda a base para aquilo que você quer construir, tudo que você pretende caminhar, depende primeiramente do objetivo. Eu gostaria que a professora Luciane falasse de onde surgiu o termo coaching, qual a sua origem, como que ele veio para o nosso contexto. Vamos lá. Coaching, na verdade, vem de inglês, não é? Vem de inglês, que significa treinador, treino. Tanto que a gente fala da metodologia coaching e aquele que atende é o coach e o atendido é o coachee, não é? Então, tudo isso com base na palavra treinamento. Mas é interessante a gente falar uma coisa, não é? Já que o Denis puxou aqui a questão da origem. A origem é essa, é uma coisa simples e muita gente acaba confundindo, como disse o Nelson, né? O coaching com a consultoria ou com o mentoring. Porque, na verdade, dentro de mentoring a gente tem o mentor,
sempre aconselhando e marcando as diretrizes a que deve visar aquele que está sendo ajudado por ele, vamos dizer assim, acompanhado por esse mentor. O consultor não faz algo diferente, mas ele não fica tão do lado. Ele só diz, olha, você tem que fazer isso, e coloca os caminhos a serem seguidos. O coaching, como a gente estava dizendo, né, aliás, como o Nelson disse bem, todos eles são importantes, cada um dentro da sua metodologia. Mas o coaching age justamente na mão contrária disso. Porque é como a gente diz, né? Não adianta entregar o peixe, a gente tem de ensinar a pescar. Então, o coaching, essa metodologia, ela veio para isso. Então, veja, apesar de ter vindo da terminologia treinador, não é? O coaching não é aquele que treina, é aquele que faz com que o outro tenha as suas próprias descobertas. Porque vocês sabem que a gente vive num mundo muito corrido hoje, o tempo passa muito rápido, é comprovado cientificamente isso. A gente vive num mundo com muita informação, não é? E existe também uma grande concorrência em todos os setores, profissional, no ensino, no estudo, enfim. Nós vivemos com base nisso. A criança já é treinada para competir, né? E aquela que gosta leva isso muito a sério. Então, o que acontece? Com essa turbulência de movimento da vida contemporânea, as pessoas acabam se perdendo muito. Então, é por isso que, apesar de o nome treino, né, apesar da ideia de treino, o que a gente tem que entender é que o coach, ele faz o coach se encontrar nessa turbulência. E como que ele faz isso? Ele faz isso fazendo perguntas, gente. Não parece que é muito simples isso, mas não é. Porque, em verdade, muitas das coisas a gente já sabe, não é? Muitas respostas pelas quais nós procuramos, elas estão aí à nossa frente. Mas se não souber, o Google ajuda, né? Hoje ainda tem isso. facilitou. Por isso que eu falei, é um mundo com muita informação. Então, a pessoa descobriu uma coisa hoje no Google, por exemplo, ela fala assim, vou fazer isso. Daí a pouco, ela lê num jornal uma outra coisa. Então eu vou fazer aquilo. E ela vai mudando de diretriz, de foco, e ela acaba se perdendo, né, nessa rede de informações. Então, o coaching, ele tem essa finalidade. Então, apesar de ter esse nome vindo de treino, de treinamento, a gente tem que entender que é um treino um tanto diferente, não é? Porque, como a gente falou, é a descoberta de si mesmo por meio de alguém que auxilia, mas que não fala nada. Só faz as perguntas para você descobrir. Eu li também algo relacionado com a carruagem, um pouquinho até antes da terminologia. Você sabe apontar alguma coisa dessa origem? Parece que a carruagem, que era chamada de coaching, um professor que acompanhava, né, os nobres naquela ocasião, bem lá no comecinho. Veja, falou assim, não vou dizer que sei exatamente, né, a terminologia qual é. Falou assim, na verdade, quando ele trabalha com coach, né, o coach, do cocheiro, que você tem o conceito de condução. Tá? Então, a ideia de conduzir, vejam, que mais uma vez foge um pouco do conceito do coach que nós estamos trabalhando. O coach, na verdade, ele é um provocador. O que acontece? A gente sabe muito bem isso, que muitas vezes a gente precisa ser provocado para que a gente dê o primeiro passo. Nós estamos ali dominados por ideias, por projetos, mas a gente está estático. Precisa vir alguém e dar um empurrão. Eu agradeço até alguns partidos aí que me motivaram justamente a sair do lugar, porque Sim. A revolta também motiva, mas né? Faz parte, tudo isso faz parte. Porque existem fatores motivadores. Tá? Só que muitas vezes essa motivação, veja, quando você fala de uma motivação política, nós falamos de um conceito coletivo que às vezes nos provoca a tomar uma atitude, que realmente é algo importante que precisa acontecer. Só que muitas vezes você vê isso partindo de lideranças. Tá? Então aí entra um outro lado importante do coach, que é o conceito de líder. Não é? Falou-se, muitas vezes uma liderança que conduz de maneira errada transforma uma coisa positiva em algo negativo. E a gente viu isso acontecer no nosso país. Tá? Que tanto teve o momento positivo de uma motivação em torno de um ideal, quanto a decepção maior, né? Que foi justamente perceber que as coisas giraram e caíram na mesmice. Falou assim, a provocação muitas vezes, e aí que é a parte interessante, que é quando nós
provocamos realmente alguém a sair do estático e tomar uma atitude, porque o primeiro momento ele falou, bom, estou disposto a fazer alguma coisa, mas e agora? É nesse momento, nessa pergunta do e agora que entra o trabalho do coach, que ele vai fazer o quê? Ele vai, nesse momento, chegar e perguntar, tá bom, você quer ter você tem um objetivo? Qual é o primeiro passo que você vai dar? Porque parece, veja, quando a gente faz perguntas, parece que é muito, muito subjetivo, mas se você tem uma ambição, então pergunta, tá bom, qual é a sua ambição essa? Tá. Mas, de modo geral, só para ajudar, só para completar, é só perguntar para a pessoa qual é o seu objetivo. Você tem a certeza de que você sabe qual é o seu objetivo, mas a partir do momento que vê a pergunta, você fala, e agora? Eu não sei. Surgem 20 objetivos. Eu não sei. As pessoas não sabem. As pessoas se perdem, é muito interessante. Eu quero, mas eu também quero aquele, então pera um pouquinho, deixa eu pensar. Não é? Aí é que, na verdade, o coaching começa a acontecer. Porque a partir do momento que a pessoa já percebe que ali no momento de falar qual é o objetivo dela, ela não sabe, aí ela entende qual é a propriedade que isso para tem. que vim, não é? O que estou fazendo, quem sou. Porque na verdade o objetivo, às vezes, ele é muito grande e você tem uma ramificação muito maior para se conquistar aquilo. E às vezes a pessoa não sabe, na verdade, qual é a prioridade. Então vejam só, você motivá-la e provocá-la é para que ela saia dessa condição estática. Agora, ele quer se movimentar, o que ele precisa? Saber quais são os pontos que ele deve trabalhar. Porque muitas vezes, para atingir esse objetivo, ele cria uma série de caminhos, só que ele não tem ideia de qual é o caminho mais apropriado ou melhor caminho a seguir. Aí entramos no padrão Ops e Adventure, né? Sim. Porque planejamento e estratégia é justamente a que viemos, né? Não Sim. é? E voltando ainda um pouquinho para essa parte de treinamento, é muito comum a gente ver nos filmes, né? Principalmente aqueles que treinam futebol americano, que treinam pessoa assim de colégio, a gente vê os atletas ali justamente chamarem o treinador de coach. Eu até achava que coach tinha alguma coisa a ver com professor de educação física, na minha ignorância da língua inglesa. Hoje eu sei que não é isso. Então, por isso mesmo, padrão. É por isso mesmo que a gente falou do treinador, né? Sim. É por isso. Porque, na verdade, a origem do nome coaching para essa metodologia vem da ideia do treino, mas um treino muito diferente. Assim como o Nelson lembrou, que você foi buscar a etimologia lá atrás, não é? Daquele que conduz, mas é também aquele que conduz de uma forma diferente. Porque no final das contas a pessoa se descobre. Esse é o ponto crucial. Bacana, bacana. E agora com relação à aplicabilidade, ou seja, é um programa, ou seja, é uma metodologia onde você explora a capacidade da pessoa questionando justamente os seus valores, questionando os seus objetivos. Primeiro ponto é descobrir qual é o seu objetivo, só caminha quem tem um objetivo. Em segundo momento, você vai estar questionando de que forma ele vai alcançá-la. É a partir daí que surge a parte relacionada a planejamento? Planejamento? Vamos ver. Então vamos partir, já que a gente é professor, né? A gente não consegue falar sem dar um exemplo. Então a gente precisa materializar as coisas, que é para que a gente fique satisfeito, né? Às vezes as pessoas estão entendendo muito bem o que a gente está falando, mas a gente precisa materializar. Então vamos materializar o que seria um trabalho de coaching especificamente para a gente poder compreender. Então imaginemos o seguinte, que você tem uma meta, você tem 2016 aberto para você, você tem muitos sonhos, só que vejam, 2016 começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro, ele é longo e se você não tomar rapidamente uma atitude, você vai ver o ano passar e não vai fazer nada. Então o que o coach vai fazer nesse momento? Ele vai perguntar, quais são os seus objetivos? Qual é a prioridade deles? Porque às vezes você tem um objetivo afetivo, objetivo financeiro, objetivo intelectual, você tem uma preocupação com a sua saúde física, com a espiritualidade. Existem vários elementos na nossa vida que devem ser observados. Só que nem todos nós podemos trabalhar ao mesmo tempo, senão você embola tudo. Então, primeira coisa importante, qual desses objetivos é prioridade para você? Então, fazer um levantamento e encontrar isso é importante. Saber de todos eles qual é o mais importante. Encontrado isso, você vai mensurar. Existem ferramentas que dimensionam, que medem essa importância. Então nós podemos saber o quê? Quais são aqueles em que você está melhor e pode esperar, quais são aqueles que você precisa de uma ação mais imediata. Existem ferramentas que fazem isso.
encontrar dessa deficiência, aquilo que você quer, não, eu quero resolver esse problema para o ano que vem, o que a gente vai fazer? Fala, muito bem, você sabe qual é o problema? Pergunta, o que é necessário para que isso seja resolvido? Tá? Então vamos imaginar que ele fala assim, vai pegar um exemplo típico. Ele quer perder peso, né? Quer emagrecer. Fala, não, eu quero perder 30 quilos por ano que vem. E eu falo isso assim, eu com bastante propriedade, porque é uma das minhas metas. Não é não? Muito orgulhoso de você, professor. Uma das minhas metas é perder esses 3 ou 4, Fácil. Dúzias de quilos que eu tenho aqui, né? O que eu faço só nesse momento para poder ter ideia? Eu tenho que saber que eu tenho de fazer ginástica? Tenho. E tenho de fazer dieta? Também. Então, em que dia eu começo? Em que hora? Com que tipo de dieta eu vou trabalhar? Eu preciso ter todas essas respostas que é para poder caminhar. Muito bom. Eu digo que a Opus Adventure não é só uma escola, né? De fato é uma empresa que desenvolve planejamento. Então nós estamos aí para somar, nós temos alguns colãs operacionais lá na nossa escola para disponibilizar, então quando você precisar atingir esse seu objetivo, estaremos todos favoráveis ao planejamento para poder te auxiliar. Opa. E nesse momento nós vamos fazer o nosso break e voltamos daqui a pouco com mais informações sobre coaching, ok? Tranquilo. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Opus Adventure aqui na nossa escola, falando sobre o tema coaching. Nós estamos com os 2 professores conceituadíssimos da nossa escola, que é o professor Nelson Sartori e a nossa professora Luciane Sartori, casados, unidos nas horas fáceis e difíceis. Essa é uma hora difícil. Eles estão brigando para ver quem vai falar primeiro, mas eu vou continuar ainda com o professor Nelson para ele terminar o que ele estava falando a respeito da nossa última... Isso, como a professora eu estava dando um exemplo prático, né? Então, vamos lá, como eu estava falando, eu tenho o meu objetivo, eu quero perder peso e eu preciso ter o quê? Etapas que devem ser cumpridas. E eu não posso simplesmente jogar isso daí no ar. Eu tenho que primeiro fazer o levantamento das coisas. O coaching faz justamente isso. Vamos levantar quais são as etapas que você deve vencer para poder atingir o seu objetivo, porque não adianta pensar que eu vou atingir o meu objetivo se eu não vencer. Eu não vou perder esse peso se eu não fizer ginástica, então eu tenho que ter um plano para que isso aconteça. Então, todos os dias, então eu vou ter que anotar, vou ter que colocar isso no meu projeto. Todos os dias eu vou levantar às 6 horas da manhã e vou fazer uma caminhada de 1 hora, pelo menos, para poder atingir esse objetivo. Né? Eu falo assim, estão rindo de mim, duvidando da minha capacidade de fazer isso, né? Não, da sua não, talvez não. Eu estou me imaginando na situação de ter que acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para fazer balé. Realmente, para mim, não não funciona, certo, né? Fazer balé também não. Mas vejam só, porque às vezes o que você precisa fazer num primeiro momento é isso. Falou assim, é ter essa atitude. Você quer perder peso? Vai ter de fazer isso. Segundo ponto que você vai ter de fazer, você vai ter de construir uma dieta. Ah, vou construir uma dieta. Não, não é isso. Como você vai construir? Você vai ter que consultar um nutricionista. Que hora você vai fazer? Quando você vai marcar consulta? Em que dia? Tá? Falou assim, bom, vou marcar na segunda-feira, ótimo. Para quando? Então você já tem que ter isso em mente. Feita essa consulta, em que dia você vai começar a sua dieta? Ele precisa ter esse tipo de questionamento, ou seja, não pode deixar à vontade, o vento soprando e ele indo, porque senão isso daí não atinge o objetivo, porque pode levar um tempo qualquer não. Fala assim, o processo tem de ser acelerado, por isso tem que ter alguém atrás cutucando. É esse que é o trabalho que o coach faz. Ele vai organizando. Chegou em determinada data, você vai fazer o levantamento. Quais metas você atingiu? Falou assim, você conseguiu atingir esse objetivo nesse momento? Se você fracassou, por que fracassou? Como reverter isso e transformar o seu fracasso em sucesso? O que você aprendeu com isso de positivo e de negativo. Só que vejam, como é uma estrutura esquematizada, é preciso que isso seja ortodoxo, que tenha alguém ali fazendo realmente. Porque o resultado acontece de fato. Por quê? Porque você não está sozinho e você tem um profissional trabalhando com você. Vejam,
para cobrar de você que você mesmo faça algo por você. É essa a grande função do questionamento do coach. Bacana. Bom, eu costumo dizer para os nossos alunos que não existe missão mal sucedida, existe mal planejada. Então, juntando com o contexto operacional, que a gente está aprendendo aqui sobre o tema, coaching, num primeiro momento, visa você encontrar o seu objetivo e seguir em direção a ele, ok? Uma vez identificado o seu objetivo, você vai trilhar esses passos para atingi-lo. Isso é o que a gente chama de planejamento. Em que ponto o coaching entra no contexto de planejamento? Você gera um planejamento para atingir aquele objetivo, para aquela pessoa que você está trabalhando, acompanhando, conduzindo, ou você permite que a pessoa vá caminhando e conforme os desvios você vá sugerindo, questionando, para que indique o caminho a continuar. Essa pergunta é muito boa, eu vou falar por quê. O que nós fizemos na abertura do programa foi justamente dizer o seguinte, que vamos comparar com o consultor. O consultor, ele oferece as diretrizes, ele fala para a pessoa tudo o que ela tem de fazer, a partir do momento que ela criou um determinado objetivo na vida dela. E aí ele falou assim, você vai ter que fazer assim, seguir esse método, tomar esse remédio, comer essa comida, fazer esse plano de exercício, vai seguindo o exemplo do Nelson, né? O coach não faz nada disso. O coach não faz nada disso, ele respeita aquilo que você falou que é muito importante, os valores e as crenças das pessoas. Aliás, ele respeita os valores, mas quebra determinadas crenças, melhor dizendo, porque aí a gente já vai num nível mais profundo, porque em verdade a ilustração que foi dada aqui é só para a gente entender que o coaching ele participa, não é, de todo esse planejamento, mas ele não oferece o planejamento, quem faz esse planejamento é a própria pessoa. Então, tudo vai assim, ao encontro de respeitar aquilo que a pessoa valoriza e o que ela realmente quer. Veja, é muito comum a gente criar um objetivo e só pensar no resultado e não pensar no como, certo? Então, esse é um ponto de grande fragilidade das pessoas, né? Das pessoas de modo geral. Alguém pode falar assim, eu não é assim, porque a gente pode ter a fortaleza em um momento, mas a fragilidade sempre vem em algum aspecto, né? E geralmente é nesse aspecto frágil que a gente encontra o objetivo a ser alcançado. E aí a gente só enxerga o resultado. Ai, como eu gostaria, vou pegar o exemplo dele, ai, como eu gostaria de ser magrinha, não é? Mas como que você vai fazer isso? Vai ter que parar de comer. Ah, mas aí nós temos um valor, adoro comer, certo? Por então exemplo. Vai ter que andar mais. Aí, no que eu acredito? Eu acredito que eu não consigo emagrecer, porque eu sou muito diferente de todas as outras pessoas. Então a pessoa põe obstáculos. E tudo isso, o coach, ele vai ter que ir tirando da pessoa, quebrando essa crença, mostrando que o valor que ela tem contradiz com o objetivo que ela quer atingir. Então, isso que a gente falou aqui, vai organizando o raciocínio da pessoa, organizando não para ela, mas com ela, fazendo com que ela faça tudo isso sozinha, respeitando os seus limites, né, para alcançar a sua superação. Porque é importante isso, né? Porque nós somos extremamente competentes na autossabotagem. Isso, exatamente. nós somos. Para nos autossabotar, não precisa de ajuda de ninguém. É justamente para quebrar essa autossabotagem que entra o papel e o trabalho do coach. Por quê? Porque ele percebe essa nossa sabotagem, né? E ele vai questionar, falou, muito bem, você vai atingir os seus objetivos fazendo isso? Não. Falou, você vai ter que responder. Falou, vou. Tá, então qual é o próximo passo? Falou assim, você conhece alguém que em dado momento atingiu o objetivo fazendo o que você está fazendo? Então ele vai buscar isso, ele falou assim, conheço tal, e o que ele precisou fazer? Quais foram os passos que ele deu para atingir esse objetivo? Então é importante o quê? Esse questionamento justamente para que ele não se sabote. Porque na dieta ele sempre vai ter o que? Vou ter em dado momento aquela festinha de final de ano, que agora vem várias, né? Então a sabotagem está ali disposta para todos nós, né? Vamos nos sabotar à vontade. Fala assim, a questão é essa, qual é o seu objetivo maior? Tá? É abrir mão de tudo e se divertir? Ou será que nesse momento é cuidar da sua saúde, cuidar da sua pretensão estética? Você tem que colocar ali o quê? Justamente os valores.
o que é mais importante para você, quem vai decidir isso daí não é o coach, é a própria pessoa. Só que ele tem que saber disso. Né? A gente pode dizer que o coach, ele trabalha como grilo falante. Sim. É muito semelhante, porque o grilo falante, ele metaforiza a consciência. Não então, o coaching é a voz da consciência. Ajuda a pessoa a despertar a consciência dela, né? Trazendo um pouquinho assim para o aspecto operacional, né? Então, eu acho que a gente acaba fechando um contexto bem bacana nessa união, porque o coaching procura mostrar o objetivo, procura estimular, procura tratar as dificuldades quando ela aparece, para fazer com que a pessoa continue caminhando. Já quanto a planejamento, tudo que a gente faz envolve esse aspecto, a gente já prevê de imediato os obstáculos. Sim. Então a gente tem o objetivo, a gente já visualiza os obstáculos e já procura ali minimizar aquele problema para a gente conseguir transpô-los, né? Então o planejamento acaba casando com esses objetivos, mas não vai para frente se não tiver foco, se não tiver justamente a voz da consciência a todo tempo ali, né? Porque Sim. então a gente tem que ter um objetivo, caminhar em direção a ele, e quando você está olhando em direção ao objetivo, dificilmente você enxerga os obstáculos, mas vai passar por eles. Sim, não tem como fugir. Então, hoje eu digo que acho que juntos nós temos um objetivo que é mudar o Brasil. Eu acho que é a vontade de todo mundo, mudar o Brasil. Só que os obstáculos estão aí a cada momento, né? Eu espero que a voz da consciência, os nossos, né, melhores coaching estejam ali, né? E eu até lanço um desafio aqui, né? Nós vamos lançar uma cartilha de como mudar o Brasil em 10 passos, começando por Santo André. Mas isso vai ficar para o nosso próximo programa. Eu agradeço muito a atenção de vocês, a participação aqui, né, no nosso programa. A gente agradece. Nós agradecemos, foi um grande prazer estar aqui. E estaremos juntos e continuaremos falando na próxima sessão, ok? Boa semana a todos, que Deus abençoe. Grande abraço.